Fala aí pessoal do Explica Enem, aqui é o Henrique mais uma vez com vocês, continuando hoje nossa frente de Físico-Química aqui. Na nossa aula número 5, vamos falar um pouquinho mais sobre os estudos dos gases, né? Vamos evoluir nos nossos resultados e falar mais um pouquinho sobre esse estado da matéria tão particular. Então, galera, continuando um pouco o que a gente estava falando já nas duas aulas anteriores, vamos falar hoje da hipótese de Avogadro, que ela é tão importante, tão interessante que virou até selo lá na Itália. E essa hipótese diz o seguinte: volumes iguais de gases medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão englobam o mesmo número de moléculas. Pode ser intuitivo, mas é um enunciado muito importante. Por quê? Se a gente tem, por exemplo, aqui à esquerda, um volume que engloba uma certa quantidade de metano, essas aqui são moléculas de metano, e aqui à direita, as mesmas quatro moléculas, digamos assim, de nitrogênio, a gente sabe que, dados pressão e temperatura iguais, P0, V0, P0, T0, desculpem, P0 e T0, dentro desse volume V0, ou seja, volumes iguais de gases, vamos ter sempre o mesmo número de moléculas, ou seja, 4. Não importa o gás. Esse que é o grande charme da hipótese de Avogadro, que isso é independente do gás. Então, de novo, volumes iguais medidos nas mesmas condições, ou seja, P0, T0 e um volume V0 vão conter sempre a mesma quantidade de matéria, o mesmo número de mol de gases. Isso é interessante porque gera algumas consequências interessantes. É, Vamos ver o que é um conceito de volume molar, por exemplo. O volume molar, como o nome já diz, ele define o volume ocupado por um mol de substância em condições fixas de temperatura e pressão. Lembre-se, então, a gente define uma quantidade, um mol, define a pressão e temperatura, por exemplo, T0 e P0, e a gente calcula esse volume ocupado. E aí a gente chama esse volume ocupado de volume molar, porque é justamente o que está por mol de substância. A gente sabe também que para líquidos e sólidos, esses valores, né, o volume molar, digamos assim, o volume essa quantidade, uma temperatura e uma pressão específicos, ocupa, ela varia muito de substância para substância. A gente sabe a densidade, isso aí é a massa específica, ou a densidade desse sólido e desse líquido. Por exemplo, comparando água e óleo, ou comparando com mercúrio, até os próprios sólidos têm muita variação. Se você pensar, por exemplo, uma barra de madeira e uma barra de chumbo, por exemplo, de mesmo volume, eles vão ter massas totalmente diferentes. Mas para os gases isso não vale. Para os gases, esse volume é o mesmo a dadas temperatura e pressão. Isso é interessante, distingue os gases, por exemplo, de outras fases da matéria. E a gente define também as condições normais de temperatura e pressão, as famosas CNTP, como 1 atm e 0 graus Celsius, mas aí você vai lembrar que a gente sempre trabalha com Kelvin. E a gente sabe que esse volume molar na CNTP vale 22,4 litros de gás. Então, 1 mol de gás a 1 atm de pressão e 273,15 Kelvin vai ocupar 22,4 litros. E aí a gente pode expandir, na verdade, as aulas anteriores e aí sim usar a equação de Clapeyron, que nos permite, na verdade, definir a partir de duas variáveis de estado do gás, PV ou T, para uma quantidade fixa de gás, a outra. Então a gente sabe que essa equação descreve que o produto pressão-volume é proporcional à temperatura, dependendo de uma quantidade de gás, obviamente, e essa constante de proporcionalidade é a chamada constante universal dos gases perfeitos. Lembre-se, essa equação só vale para gases perfeitos, gases ideais, e tem esses valores aqui: 0,082 atm litro, 62,3 milímetros de mercúrio litro e 8,314 pascal metro quadrado, isso aqui na SI, sempre por mol Kelvin, né? E a gente observa que a gente pode lembrar das aulas anteriores, lembrar que o número de mol é igual à massa de gás pela massa molar e conseguir converter a equação de Clapeyron. A gente sabe que agora a gente não está mais restrito às condições de ter uma massa de gás constante, como a gente estava naquelas leis físicas dos gases das aulas anteriores, a lei de Boyle, a lei de Charles, a lei de Gay-Lussac. Aqui a gente consegue agora relacionar qualquer transformação gasosa, a gente sabe que esse produto, esse quociente, na verdade, PV sobre NT, para qualquer estado do gás, o estado 1, 2 ou 3, é igual à constante universal dos gases. Então a gente sabe que agora a gente não precisa mais manter uma massa constante de gás, não precisa manter uma das condições constantes. A gente sabe que o produto inteiro é válido. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.